IBGE está divulgando hoje a lista de bioma predominante por município. Essa lista ela tem como objetivo disponibilizar para o usuário a maneira pela qual o IBGE vai fazer a agregação de dados municipais por bioma. A importância da divulgação está no fato de o IBGE estar esclarecendo para o usuário qual é o método pelo qual a gente vai passar então a divulgar dados que sejam de origem municipal por bioma, aquelas pesquisas que tenham comunidade de análise ou comunidade de divulgação dos municípios, podem ter então seus dados divulgados por bioma de uma maneira muito clara, agora o usuário sabendo exatamente qual é o município, o bioma associado a cada município. Por exemplo, a gente poderia usar, divulgar dados por bioma da Monique, né, que é uma pesquisa de dados municipais e que pode ter, então, dados divulgados por bioma. Isso já podia ser feito antes, mas agora a gente deixa claro para o usuário qual o método que a gente usa para associar municípios a biomas, né, para agregação de municípios por bioma. Isso porque existem municípios que estão situados em mais de um bioma. A gente chama nessa publicação de municípios interbiomas. E na existência, por conta da existência desses municípios, a gente precisa definir qual critério usar para dizer se um município vai estar em um bioma ou outro, no caso da divulgação da estatística. O município segue sendo parte de 2 biomas. Isso não muda. Não tem alteração de limite municipal, não tem alteração no limite do bioma. Os municípios continuam sendo. Esses que estão em mais de um bioma continuam estando parte em um bioma, parte em outro. Mas a partir de agora o IBGE divulga uma lista que diz que no caso da agregação de municípios por bioma, aquele município estará pertencendo ao bioma A ou ao bioma B. Sim, o critério usado para a definição do bioma predominante por município é o critério de maior área, é o critério mais simples, e ele foi escolhido justamente por ter essa capacidade de abranger a diversidade temática com que o IBGE trabalha. Ele trabalha com a divulgação de dados sociais, econômicos, demográficos, ambientais, e dentro dessas categorias a diversidade de temas é enorme. Então, esse critério simples, que apenas verifica qual é o bioma predominante em área no município, ele atende a essa necessidade da diversidade temática que o IBGE possui. A lista de bioma predominante por município, ela não tem nenhum caráter legal. Os municípios que se situam em mais de um bioma, eles continuam estando parte em um bioma, parte em outro. Não há definição do IBGE quanto ao bioma daquele município. Bom, em relação aos resultados, a lista de bioma predominante por município, a gente verifica que a Amazônia, apesar de ocupar quase 50% do território nacional, ela está presente em apenas 559 municípios. Se comparado com a Mata Atlântica, que ocupa cerca de 13% do território nacional, e só que está presente em 3.082 municípios. Quando a gente fala de predomínio, né, de bioma nos municípios, a gente vê que a Mata Atlântica predomina em 2.741 municípios, enquanto a Amazônia predomina em 503 municípios. Em relação ao Pantanal, ele ocupa cerca de 2% do território nacional, está presente em 22 municípios, mas predomina em apenas 9 municípios. E é interessante que apenas um município está totalmente inserido nesse bioma, que é o município de Ladaia, no Mato Grosso do Sul. O Cerrado, ele ocupa cerca de 23% do território nacional, está presente em 1.434 municípios e é predominante em 1.062 municípios.
Os interbiomas são 963 municípios, cerca de 17% do total de municípios do país, que são 5.570. Municípios interbiomas, esse termo tem apenas o intuito de identificar os municípios que estão situados na linha definida tecnicamente, no limite definido tecnicamente. A transição entre biomas, ela ocorre de maneira gradual e, portanto, há mais municípios, além desses interbiomas, que se situam na faixa de transição entre um bioma e outro.